Olá, seres vivos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, hoje vamos falar sobre um assunto bem diversificado. Vamos falar sobre o meu diagnóstico e laudo de TEA. Sim, eu sou uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista. E ele veio há algum tempo, só que eu não quis me expor na internet nem nada. Tanto que eu acho que eu até tentava gravar vídeo sem ter... Porque eu pensava assim, eu nunca vou ter que mencionar isso. Só que tem um dia que você tem que mencionar isso. Eu acho que uma pessoa que é diagnosticada e laudada com TEA, ela tem várias etapas. E uma delas é a aceitação. E ela é um pouquinho complicada. Eu já sabia que eu tinha alguma coisa desde mais nova, porque todos os professores que eu passei na vida falavam que eu precisava de algum tipo de acompanhamento. Mas o SUS não era como hoje em dia. E minha mãe é uma mãe solteira. Você acha mesmo que ela ia ter condições financeiras para pagar um psiquiatra? Não. Ou um psicólogo? Não. Então, quando finalmente a gente teve a oportunidade, ela me levou no psiquiatra, eu fiz várias consultas, eu fiz um acompanhamento durante 4 anos ou 5. Perdi as contas. Durante uns anos aí, entendeu? Com um psiquiatra. E aí depois, atualmente, eu estou com outro psiquiatra que vem me acompanhando também. E essa está sendo minha vida. E demorou bastante para ele fechar o meu diagnóstico, para ele me laudar de fato. Assim que eu cheguei, depois de umas conversas, depois de umas consultas, ele falou que tinha uma... eu esqueci o nome da palavra, mas ele tinha uma... Sabe quando você acha que é aquela coisa? Então, uma suspeita. Ele tinha uma suspeita de que eu podia ter TEA, mas ele não tinha certeza. Mas a partir das consultas, dos testes, de fazer uma tomografia, ele chegou nesse diagnóstico e fechou e concluiu com laudo. Então, assim, foram anos também tomando remédio, fazendo as coisas que ele falava pra mim, são pequenas dicas. Tipo, eu fiz terapia também, eu fiz terapia quando eu tava trabalhando no ensino médio e eu fiz terapia na faculdade, quando eu fiz a minha primeira graduação em biologia. E a terapia me ajudou bastante e tinham várias coisas que as terapeutas falavam, que tal você tentar fazer isso quando você estiver estressado. E basicamente o psiquiatra também fala isso, só que ele fala bem menos. Eles usam mais remédio, é tipo, toma aí o medicamento, deve estar na dosagem errada. É tipo assim, sabe? Mas eles também falam um pouco sobre o que fazer. Só que quando eles falam, eles são muito mais práticos, eles são muito mais pragmáticos, eles são extremamente diretos. O que é ótimo pra mim, pelo menos. Ainda mais por eu ser uma pessoa com TEA. Então eles falam e eu tipo, tá bom, entendi, é isso. E vamos nessa. Deixa eu ver. Quando eu estava no ensino médio, eu tive professores da escola pública que entendiam a minha necessidade, falaram até pra mim pra sala de recursos, só que eu me recusei a ir. Então, parte da aceitação do meu diagnóstico demorou bastante. E hoje em dia, que eu já passei por isso, por essa etapa de aceitação do meu diagnóstico, eu estou em outra etapa, que é a luta pelos meus direitos e minhas conquistas. Porque quando você aceita o seu diagnóstico, você começa a entender que você chegou ao seu limite várias e várias vezes, inclusive ultrapassou os seus limites com tentativas de suicídio ou coisas nesse nível, que fazem mal à sua saúde, que fazem mal a você, não porque você é o problema, não porque o mundo ao seu redor nunca vai te entender e você é um problema e você não deveria existir, você só atrapalha a vida dos outros, mas sim porque o mundo nunca esteve preparado para te receber, porque o mundo nunca se esforçou para poder te entender. E quando você percebe que essas coisas aconteceram não por sua culpa e você começa a interiorizar isso, você passa a querer lutar para que se torne mais fácil a sua vivência.
Eu não diria mais fácil, essa palavra é até errada. Eu diria se torne cotidiana a sua vivência como a de qualquer outra pessoa. Para que na sua vivência você não tenha obstáculos muito grandes para ultrapassar. Que você só tenha obstáculos igual às outras pessoas, mas que eles não sejam limitadores da sua vivência. Que eles não sejam executores da sua vivência até. Se é que vocês me entenderam. Mas enfim, esse vídeo provavelmente eu vou ter que fazer um pi bem ali, né, lá atrás, quando eu falei, porque essa palavra é proibida aqui no YouTube, né, linda, maravilhosa, esqueci disso, mas tá tudo bem. E aí, falando sobre o que aconteceu dentro da universidade. Dentro da universidade eu tive vários momentos diferentes. E isso vai ser um vídeo só pra isso. Agora eu estou falando sobre o meu diagnóstico e como eu lido com ele. Então, vou continuar falando sobre isso, mas agora eu queria mudar um pouco do meu diagnóstico. Atualmente eu sou uma pessoa que tem o diagnóstico de TEA, de TDAH e também de deficiência auditiva. Eu perdi a audição de forma moderada do lado direito nesse ano, como eu falei. E aí eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu acho muito legal, que hoje em dia me ajudam bastante. Como eu sou uma pessoa com autismo, a perda auditiva causa na pessoa um zumbido. E esse zumbido é bem infernal. Você passar algumas horas ou um dia com ele é tudo ok, mas você passar todos os dias, 24 horas por dia com ele, não dá. Não dá, é muito difícil de viver com esse zumbido, sabe? E é o que estava acontecendo comigo. E uma pessoa TEA, escutar um zumbido o dia inteiro, é sério que você quer que isso aconteça? Não vai dar bom, sabe? E realmente não deu bom. Eu comecei a ter um estresse muito maior, tive muitas crises, minha comunicação ficou mais grossa, igual antigamente. Mas assim, as coisas vão se resolvendo. E aí, o que o SUS faz? O SUS é lindo. O SUS é um pai. E o SUS garantiu que eu tivesse acesso a um aparelho auditivo. E o aparelho auditivo que o SUS escolheu pra mim foi esse aqui. Eu não faço a menor ideia de qual seja o modelo dele, porque ainda não me passaram. Eu realmente queria saber qual é o modelo pra passar pra vocês. Mas ele é super ultra mega discreto. Inclusive eu encontrei uma pessoa, quando eu ganhei esse aparelho, na saída de lá, que tinha perda auditiva também. E essa pessoa falou que achava um asco no meu aparelho auditivo, que queria ter um aparelho auditivo tão pequenininho quanto o meu. Essa parte aqui, ela é de introduzir dentro do canal auditivo. E essa daqui é a que amplifica o som para você. Para poder configurar a altura, o volume do som, é tudo no computador. A moça de lá configurou de acordo com o meu exame. E se coloca assim, do jeitinho que eu tô colocando. Ela configurou o volume de acordo com o meu exame auditivo. E aí, em alguns momentos, o volume fica muito alto. Em outros, porque a perda auditiva oscila também, né? Então, em alguns momentos eu escuto um pouquinho alto o volume, mas pra mim não é um grande problema, e alguns fica baixo. E também não é um grande problema, porque o que pra mim é perfeito que ele faz é tirar o zumbido. Por exemplo, alguns segundos atrás eu escutava um zumbido, agora eu não tô escutando mais, sabe? Quando eu coloco as primeiras horas, toda vez que isso acontece, e é muito engraçado, as primeiras horas de eu colocando esse aparelho auditivo, eu escuto a voz, a minha voz e a dos outros ao meu redor, e das coisas, dos barulhos, como se fosse de IA, sabe?
Mas isso não é um grande problema pra mim, porque o zumbido foi embora. E isso é uma grande vitória pra mim. E atualmente eu também faço meu acompanhamento no TEA. Meio que através do SUS, meio que através do particular também. É uma dualidade, sabe? Então, quando dá em um, quando dá no outro. E isso me deixa bem feliz, porque tá controlando as coisas que eu sinto e tá me entendendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, e entendendo que eu tenho espaço e que eu devo ocupar o meu espaço nesse planeta Terra, que não é um desperdício eu estar respirando igual as outras pessoas, é extremamente importante para mim e gratificante. E isso me traz muitas coisas boas. Para encurtar, a minha perda auditiva ela se deu ou por causa de um granuloma de colesterol ou por causa de um schwannoma. A gente não sabe e eu também não vou fazer uma cirurgia que pode colocar em risco a minha vida para descobrir. Mas é um aglomerado de células que pressionam o meu nervo craniano, tanto o 7 quanto o 8, e um deles é do responsável pela audição. E por causa disso, eu tenho essa perda auditiva. Mas tudo na vida tem uma solução, tem um jeitinho. E o jeitinho atual é esse aparelho auditivo. Como eu falei, é super discreto, não dá nem pra perceber. E eu tô muito feliz com ele e muito feliz com as minhas conquistas e muito feliz com as minhas medicações que me trazem um suporte pra vida e um alívio. Inclusive, falando sobre medicação, eu já ouvi muita gente falando: ah, mas a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida. Tipo, se você é uma pessoa que recebeu o diagnóstico faz pouco tempo, saiba que não importa se você vai tomar durante 6 meses, 1 ano ou 2 anos, ou vai tomar durante 1 ano agora, vai parar e depois vai ter que tomar de volta. Não importa. O importante é que existe um medicamento para que... Desculpa, o carro de som. O importante é que existe um medicamento para você e que ele vai trazer uma melhoria na qualidade de vida, para que você tenha dignidade e que você consiga fazer as suas tarefas cotidianamente. Assim como um aparelho auditivo é uma ferramenta que vai te ajudar a ter estabilidade para poder passar por situações. Então, tipo, pra mim não é um problema hoje em dia. Mas quando eu recebi o meu diagnóstico e quando eu recebi o diagnóstico também da perda auditiva, não é que foi um problema, mas é que foi difícil de aceitar. E eu acho que se tivesse alguém no YouTube ou em qualquer outro lugar que falasse que tá tudo bem e que é melhor dessa forma e que sua qualidade de vida vai melhorar bastante a partir dessas coisas, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz e provavelmente ia aceitar mais rápido os meus diagnósticos. E aí, então eu tô fazendo esse vídeo e estou aqui pra isso, pra dizer pra vocês que é normal e que ainda bem que existe essas medidas paliativas para assegurar uma qualidade de vida boa pra gente. Beijos!